Boa noite a todos. Meu nome é Josi. Nós vamos apresentar o trabalho de Antropologia C. Nosso tema é sobre ética na ecologia. Nós vamos falar também da Amazônia e vai ser apresentado por mim, Josi, Júlia e Pedro. Boa noite a todos. Boa noite a todos, o meu nome é Pedro. Nós vamos fazer a apresentação do trabalho Ética na Ecologia, com o nosso tema Amazônia. Este trabalho foi desenvolvido através dos dois autores que a professora Evanice solicitou e orientou a nós. O nosso primeiro autor é um coreano chamado Jung Moon-sung. Ele se graduou em 1984 em Filosofia e Teologia. Ele possui um doutorado em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo, em 1993, e um pós-doutorado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, em 2000. Atualmente, ele é professor titular da universidade no programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Nos anos de 2011 a 2014, ele ocupou o cargo de diretor da Universidade Metodista da Faculdade de Humanidades e Direito. Ele é membro do Comitê Científico do GT, Class, Religion and Theology, da American Academy of Religion. Ele é experiente na área de ciências da religião e teologia, com ênfase em religião e educação para a solidariedade e na crítica teológica à economia política. Ele realizou várias pesquisas nos temas religião e educação, teologia e economia, capitalismo como religião, igreja e sociedade, neoliberalismo, globalização e sociedade. Ele é professor visitante do ONSEI, University Global Institute of Theology, na Coreia do Sul. Este texto apresentado a vocês foi desenvolvido por ele. O segundo autor é Josué Cândido da Silva. Ele se graduou em Filosofia pela PUC de São Paulo em 1992. Ele possui mestrado em Ciências Sociais, também pela PUC de São Paulo, em 1995. E tem um doutorado em Filosofia também pela PUC de São Paulo, de 2007. Atualmente, ele é professor titular da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. Ele é coordenador do subprojeto de filosofia do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. E ele também é membro do conselho editorial da revista Cognitio e Cognitio Estudos e da revista Espaciária. Sua experiência é em filosofia, com ênfase em ética, atuando nos temas semiótica transcendental, ensino de filosofia, apel, pragmática, transcendental e mediação histórica. Esse texto apresentado a vocês também foi desenvolvido por ele. E ele é coautor juntamente com Jung Moon-sung no livro Conservador sobre Ética e Sociedade, da editora Voz. Bom, eu vou falar para vocês da Amazônia. O que a Amazônia tem de importância para nós todos? Ela é a maior floresta tropical do mundo. Tem um papel fundamental para a economia do Brasil. Além do que, exerce também uma grande influência na temperatura do planeta. Ela representa mais de 10% da biomassa do planeta. Também possui uma grande biodiversidade e, assim, ela pode garantir a sua sustentabilidade naturalmente, entendeu? Para todos os seres que vivem ali naquela área, tanto os vegetais como os animais. Ela possui uma capacidade na ajuda na produção de vários medicamentos, alimentos. Existem mais de 10.000 espécies de plantas na floresta que são utilizadas na produção desses medicamentos, em cosméticos. Também são produzidos nos laboratórios biológicos controles de pragas com algumas raízes que são extraídos o seu potencial para esse tipo de trabalho. Também tem alimentos que muita gente conhece e além no Brasil e no mundo que é conhecido, como o nosso açaí, o guaraná, o palmito, que é extraído da própria árvore do açaí, frutas diversas e tropicais, que aqui muita gente acho que não conhece, que é o cupuaçu, bacuri, tucumã, taperebá, pupunha,
uxi, muruci, entre outras, que se eu fosse destacar aqui eu tinha que fazer uma relação de muito mais coisas para informar para vocês. E também tem os óleos que são extraídos de algumas árvores lá, como a andiroba, que é um potencial anti-inflamatório, a copaíba, que também é anti-inflamatória e tem um pouco de antibiótico nesse óleo, tem o dendê, o coco, entre outros. Só para vocês terem uma ideia, da copaíba, hoje, alguns cientistas estão desenvolvendo um trabalho para tratamento em cáries de dentes, justamente do óleo da copaíba, tá bom? Agora eu trouxe para vocês uma foto, só para vocês terem uma ideia. Aquela foto anterior que abre mostra para vocês mais a profundidade da terra. Aqui eu estou mostrando para vocês de cima essa foto de uma área apenas da região amazônica, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Agora aqui eu mostro outra foto para vocês da biodiversidade que tem lá. Entendeu? Tem um boto marinho, os rãs, os sapos, a floresta, na verdade, a vitória régia, alguns gansos, né? Os macacos, e fora os peixes, fora outros animais que existem lá que vocês não têm nem ideia, as onças, vários tipos de outra diversidade em relação ao animal. A grande preocupação que muita gente tem com o aumento no desmatamento. Então, com relação à ética, que nós vamos falar também, justamente engloba isso, que em 2019 a 2020 teve um desmatamento bastante considerável e preocupante. Justamente, vocês estão vendo o tamanho da área aí, que tem quase 6 bilhões de metros quadrados. Então, é preocupante, porque foi descoberto um crescimento com um percentual de 94% de desmatamento que está acontecendo nos últimos 10 anos. Então, com isso, os riscos ambientais aumentam, são muitos. Então, muito verde, muita água, que as copas de suas árvores se mantêm úmidas, e com esse desmatamento elas morrem e as plantas são destruídas. Os animais, muitos animais, eles vão ser extintos. As aldeias indígenas estão sendo invadidas pela ganância de empresários políticos, estrangeiros, garimpeiros. Além do que, eles também destrói, levam doenças, levam uma série de outros fatores que prejudicam toda essa região. Então, as madeireiras ali fazem clandestinamente, na calada da noite, na calada da madrugada, essa derrubada ilegal. Como eu falei para vocês, madeiras que são medicinais, que vão ser destruídas, queimadas, e muitas vezes essas toras são jogadas nos rios porque eles não conseguem transportar por causa do tamanho delas. E esses rios ajudam com a natureza a alimentar, a proporcionar água para elas, e esses rios têm que existir, têm que continuar existindo, porque eles desaguam no oceano e ajudam a irrigar toda a natureza. E se tudo isso se manter poluído, vai ter também muito problema para todos nós. A produção de oxigênio para o ecossistema está sendo prejudicado por todas essas queimadas, fora que o ar fica insuportável. Outra foto que eu vou mostrar para vocês é, como eu falei, olha a profundidade dessa árvore, olha o tamanho dessas árvores e olhem os córregos, os braços de rios que são formados nas regiões, tá bom? Trouxe outra foto aqui para vocês, embora ela não seja uma foto maravilhosa, mas mostra para vocês o desmatamento. Olha como fica a área. Olha como a ambição do homem é grande, em tamanho de área já desmatada. Isso aí, adentro na mata, vocês nem percebem, mas quando há uma foto com mais aproximação, vocês conseguem ver o tamanho dessa área, como é grande. E é por isso que eles querem, e eles fazem esse desmatamento de forma super ilegal. Boa noite a todos, meu nome é Júlia e vou falar um pouquinho sobre a ética na ecologia. Como consequência do desenvolvimento do capitalismo, que vivemos cada vez mais nos dias de hoje, aumenta a ética individual.
ou seja, cada um por si. Em um mundo que o consumo se torna algo indispensável, os seres humanos procuram luxos, coisas novas, descartam as velhas e com o objetivo sempre de ir atrás do dinheiro, do lucro. O que acabamos esquecendo um pouco da ecologia, que hoje é um dos fatores mais graves que o mundo enfrenta. E o ser humano está sendo responsável por toda essa agressão, pois estamos alterando tudo ao nosso redor, como a natureza, para a nossa própria adaptação. Mas os países da Europa sentiram essa mudança antes que o resto do mundo e começaram a se preocupar e buscar uma solução mais ética que atinge no âmbito global. Onde, por exemplo, reformula alguns modelos de sociedade industrial, que conscientiza mais na natureza. Como falei no último slide da ética individual, sendo uma forma egoísta de pensar e agir, e que precisamos de uma visão mais coletiva para se preocupar com a natureza, surge uma proposta que o capitalismo aplicou, chamada conservadorismo, para resolver essa crise ecológica mundial. Ou seja, achar modos de preservar espécies de animais e vegetais como um controle severo. Também surge proposta cada vez mais de aplicar o ecodesenvolvimento com toda essa tecnologia que vem avançando em nossas vidas. Porém, a gente precisa voltá-las para a direção correta, pois hoje em dia ela proporciona cada vez mais a destruição do meio ambiente, como o uso de compostos químicos, por exemplo. Mas para o autor, essas formas são meio egoístas de agir e que precisamos de outros modos para ajudar a natureza com uma ética global. Essa foto me transmite que o mundo está em nossas mãos e podemos facilmente destruí-lo aos poucos se não tomarmos cuidado com nossas atitudes, como o desmatamento, a extração, jogando lixo na rua, desperdiçando água. Então, precisamos cuidar muito bem dele. Nessa outra imagem, me faz associar que a natureza está perdendo as forças cada vez mais que abusamos dela, e que, consequentemente, piora a nossa saúde também, pois a nossa respiração está 100% ligada à natureza. Então, quanto mais destruímos elas, mais estamos destruindo a nós mesmos. Bom, agora aplicando no comércio exterior. O Brasil busca se igualar ao desenvolvimento dos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, com atitudes não ecologicamente corretas, como o desmatamento, a exploração de matéria-prima, e acaba ignorando que nossos recursos são esgotáveis e que precisamos pensar no coletivo também. Essas atitudes podem trazer alguns problemas ecológicos claros e também econômicos, pois essa posição que o governo vem trazendo pode não agradar a alguns países e acabar rompendo contratos de importação, exportação e mesmo até removendo as empresas instaladas no Brasil, o que pode acabar aumentando o desemprego por consequência. Como todo esse trabalho na ética da ecologia pode ser aplicado na biblioteconomia? Ele pode ser aplicado na biblioteconomia da seguinte forma: o bibliotecário pode ajudar em consultorias especializadas, apresentar trabalhos científicos que tratam do assunto em referência para orientação a entidades governamentais e empresariais. Como infoeducador, ele pode oferecer aos alunos palestras de como preservar o meio ambiente, oferecer leituras especializadas para orientações, trabalhar em órgãos especializados na preservação do meio ambiente no Brasil e no exterior, oferecer recursos como fontes de informação especializada, promover eventos em unidades de informação sobre o meio ambiente, trabalhar em bibliotecas itinerantes na região amazônica, seja de carroça ou de embarcação, nas escolas da periferia, e conhecer todos os recursos que possibilitem na busca da informação. Bom, e aqui nós terminamos o nosso trabalho. Apresento a vocês as referências que foram utilizadas, o livro dos professores, as informações que nós pesquisamos sobre a Amazônia, de onde foi tirado todas as nossas pesquisas. Agradecer aos meus colegas pela ajuda do trabalho, tanto no trabalho dos slides como no físico, que nós apresentamos à professora. Agradecer à professora Ivenise pela oportunidade de fazer este trabalho
E agradecer também a professora Nairana, que nos ajudou com a edição desse vídeo, onde ela colocou as nossas vozes, fez todo o trabalho de edição aí pra gente, nos ajudando e nos orientando de como fazer, porque cada um na sua residência fica um pouco mais difícil, né? Mas nós nos reinventamos aqui agora. E muito obrigada. E agora eu deixo a alternativa de dar continuidade aí, dizendo que para vocês imaginarem que todo esse trabalho do bibliotecário, no caso, foi feito por uma mulher que mora na Amazônia.